E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Nesse vídeo aqui eu vou demonstrar para vocês o que significa capacitores. Mas antes de qualquer coisa, tá? Não deixe de se inscrever no canal. O que são capacitores? Capacitores são elementos do circuito elétrico-eletrônico, que eles têm como objetivo de armazenar cargas elétricas. Então vamos dizer aqui que eu pego duas placas de metal, eu coloquei aqui, esses pezinhos aqui só para fazer a separação entre as placas, para que não haja contato, e aproximo um do outro. Então, com essas duas placas aqui, eu consigo armazenar carga elétrica. Então, como que eu consigo armazenar carga elétrica nessas placas? Simplesmente ligando a um circuito e fornecendo uma certa tensão. Então, qual é a tensão? Qual é a carga acumulada nessas placas? A carga acumulada nessa placa aqui, ela é proporcional ao tamanho da placa, à área da placa, pela distância que estão separando as duas placas. Então, no caso aqui, com esse separador, eu tenho a distância entre as duas placas de 2,5 mm. A lateral de cada placa dessa aqui tem 15 centímetros, então a área é 15 por 15 centímetros, tá? E se eu quiser medir a quantidade de carga, eu preciso usar um instrumento eletrônico que é chamado de capacímetro, para poder medir a quantidade de carga que está sendo armazenada nela. Então, digamos aqui que eu queira fazer a medição da capacitância entre as duas. Então, eu insiro o capacímetro entre as duas placas e eu meço a quantidade de carga que pode ser armazenada entre essas duas placas. A quantidade de cargas, ela vai depender do quê? Principalmente do tamanho da placa, ou seja, da área da placa e a distância que separa as duas. Para calcular a capacitância entre as duas placas, então eu tenho aqui, a placa ela tem de área lateral 15 centímetros por 15 centímetros. A distância entre as duas placas é de 2,5 milímetros. A fórmula para calcular a capacitância é C é igual a ε0 vezes A dividido por D. Quem que é ε0? ε0 é chamado de permissividade do meio. O A é a área da placa. E D é a distância entre as placas. A área entre as placas aqui, já transformando em metros, 15 centímetros dá 0,15 metros, vezes 0,15. 15 vezes 0,15 dá 0,0225 metros quadrados. A distância entre as placas, escrita em notação científica, 2,5 milímetros dá 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Aplicando na fórmula, onde eu sei que a permissividade do ar, o ε0, vale 8,8 vezes 10 elevado a menos 12, é tabelado. Então, substituo na fórmula. Então, a capacitância vai ser igual a 8,8 vezes 10 elevado a menos 12, vezes a área da placa 0,0225, dividido pela distância entre as placas, 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Fazendo a multiplicação e a divisão, a capacitância da placa aí será igual a 0,079 vezes 10 elevado a menos 9 farad, onde é comprovado no capacímetro, onde aparece aí exatamente o valor da capacitância entre essas duas placas. Então, o objetivo dos capacitores é armazenar uma certa quantidade de energia elétrica. Então, uma vez armazenada, ela pode ser usada no circuito elétrico. Mas por que usar um capacitor e não usar uma pilha? A vantagem de usar o capacitor é que o capacitor ele permite uma descarga muito rápida e uma carga muito rápida. Então, com isso, eu consigo fazer com que um circuito, ele, por exemplo, arme e desarme
uma parte do circuito, um relé, por exemplo, muito mais rapidamente do que um outro dispositivo, como por exemplo uma pilha, que ela tem um tempo de carga muito longo e um tempo de descarga muito longo. Onde pode ser aplicado um capacitor? Então, digamos que você queira, por exemplo, bater uma foto. Quando você dispara o flash da câmera, na realidade você armazenou energia elétrica em um capacitor, e esse capacitor ele libera toda aquela energia de uma vez que ficou armazenada nele para a luz do flash. Então, o flash ele nada mais é do que um capacitor ligado a uma lâmpada, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois capacitores. Um capacitor de capacitância de 1000 microfarads, a unidade de medida de capacitância é o farad, e um capacitor de capacitância de 10 microfarads. Como eu falei para vocês, o capacitor ele consegue armazenar carga elétrica. Então, nesse caso aqui, eu vou armazenar uma carga de uma bateria aqui de 9 volts nesse capacitor. Então, eu ligo o capacitor na bateria, espero um pouquinho, ele já está carregado. Então, ele está carregado com a tensão de 9 volts. E eu vou descarregar ele nesse pequeno LED. Então ele está descarregando. Percebam bem o tempo que durou o período de descarga, de 1000 microfarads. Agora, quando eu pego um capacitor de 10 microfarads, olha a diferença de tempo que eu terei. Coloco a carga no capacitor. E a descarga foi bem mais rápida. Então, conforme é a capacitância, quanto maior a capacitância, maior é o tempo de carga do capacitor. Então, só recapitulando, um capacitor de 1000 microfarads, ele permaneceu com a carga por mais tempo do que o capacitor de 10 microfarads. Conforme eu vou diminuindo a capacitância, eu vou diminuindo o tempo de descarga do capacitor. Pessoal, se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final.